Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Sofia falando. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a lesão renal aguda, que é uma condição muito prevalente, principalmente em pacientes internados em ambiente intra-hospitalar. O termo insuficiência renal aguda, ele não é mais utilizado e ele foi substituído por lesão ou por injúria renal aguda, por ter uma definição mais abrangente, como a gente vai ver à frente na definição dessa entidade. O termo insuficiência, antes utilizado, ele se referia apenas a um extremo subgrupo de pacientes que necessitava de diálise de urgência, e por isso ele foi substituído. Um pouquinho antes de falar da lesão renal aguda propriamente dita, vamos relembrar um pouco os conceitos sobre anatomia, sobre função do rim e sobre seus mecanismos de regulação, para a gente entender algumas fisiopatologias da lesão renal aguda. Então, relembrando primeiro um pouquinho da anatomia, o rim ele é dividido em duas camadas, o córtex e a medula. O córtex, a camada mais externa, e a medula mais interna. O córtex é onde ficam os glomérulos, que é onde se inicia a formação do filtrado que vai dar origem à urina. Tá? E a medula é uma estrutura que é formada pelas pirâmides renais, onde no vértice dessa pirâmide renal a gente tem a papila renal, que se abre para um cálice menor. A urina formada ela é despejada nos cálices menores, que confluem nos cálices maiores, que posteriormente confluem na pelve renal e formam posteriormente o ureter. Então, a gente tem a estrutura funcional do rim, que é o néfron, que, como eu falei, é composto pelos glomérulos, né, que vão estar, na sua grande maioria, no córtex renal. E posteriormente ao glomérulo, né, esse filtrado formado, ele cai no túbulo contorcido proximal, na alça de Henle, depois no túbulo contorcido distal e chega aos túbulos coletores. A maior parte da alça de Henle e do túbulo coletor, como vocês podem ver, estão na zona medular, enquanto o restante fica na zona cortical. E como que ocorre a irrigação desse território, né? A artéria renal ela vai se ramificando até que nos seus menores ramos ela gera uma estrutura chamada de arteríola aferente. Essa arteríola aferente é que vai dar origem ao novelo das alças capilares que vão formar o glomérulo. Depois disso, essas alças vão confluir e originam a arteríola eferente. Essa arteríola eferente, ela deixa o glomérulo e ela continua o seu trajeto arterial para nutrir todo o parênquima renal. Como vocês podem ver também na imagem, elas originam os vasos retos, que vão irrigar a medula do rim. E essa vascularização, ela é bem mais escassa, e por isso a gente fala que a medula renal é uma região mais sensível às alterações de perfusão do rim. Como vocês devem lembrar, o filtrado gerado pelo glomérulo depois alcança os túbulos renais e nos túbulos renais ele vai sofrer mecanismos de reabsorção e secreção, que é onde a gente tem toda a regulação hídrica e eletrolítica desse fluido tubular, que posteriormente vai dar origem à urina. Como que funciona, então, os mecanismos de autorregulação do rim? O rim saudável ele tem alguns mecanismos para que se mantenha uma pressão constante dentro das alças capilares glomerulares, para que tenha-se um volume urinário satisfatório e também constante. Isso é chamada de autorregulação da taxa de filtração glomerular. E são 4 mecanismos principais que fazem essa pressão de perfusão ser normal. As duas primeiras, os dois primeiros são mecanismos que trabalham com resistência das arteríolas aferente e eferente. Como vocês podem ver na imagem, a gente tem a arteríola aferente, que entra no glomérulo, dá origem às alças capilares, e na saída a gente tem a arteríola eferente. Um dos mecanismos que mantém a taxa de filtração glomerular
é a vasoconstrição da arteríola eferente, que é a arteríola que sai do glomérulo. Essa arteríola é uma arteríola que tem mais células musculares e ela tem uma maior propensão a se contrair. Quando a gente tem uma situação de baixo fluxo renal, existe uma estimulação da produção de renina pelas células justaglomerulares, que eu vou mostrar mais à frente, onde essas células se localizam. E essa produção de renina estimula o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Com uma maior liberação de angiotensina 2, as células da parede dessa arteríola eferente se contraem. E com isso a gente tem um aumento da pressão dentro do glomérulo. Já a arteríola aferente, ela possui alguns receptores de estiramento na sua parede. Então, quando a gente tem condições de alto fluxo renal, esses receptores ficam muito estirados e acabam contraindo. Já em situações de baixo fluxo renal, esses receptores de estiramento eles ficam pouco estirados e com isso leva à vasodilatação da arteríola. Além disso, ocorre também liberação de prostaglandinas e óxido nítrico, que contribui também para a sua dilatação. Então, a vasodilatação da arteríola aferente aumenta o fluxo glomerular. Então, tanto a ação das prostaglandinas vasodilatadoras na arteríola aferente quanto a angiotensina 2, fazendo uma maior vasoconstrição da arteríola eferente, a gente tem uma preservação da taxa de filtração glomerular em situações de baixa perfusão renal. Um outro mecanismo de ajuste da taxa de filtração glomerular se chama feedback túbulo-glomerular. A gente tem uma estrutura no rim que chama aparelho justaglomerular, que é formado pela mácula densa e pelas células justaglomerulares. Onde que fica o aparelho justaglomerular? Ele é um local onde ocorre uma comunicação entre o fluido tubular e a arteríola aferente. Como vocês podem ver na imagem, existe um local onde o túbulo contorcido distal se comunica com a arteríola aferente nessa região. Então, a gente tem ali o aparelho justaglomerular com a mácula densa e as células justaglomerulares. Mas como que ocorre, então, esse ajuste da taxa de filtração glomerular? Caso eu tenha uma queda da taxa de filtração glomerular, vai chegar menos cloreto de sódio na mácula densa, que é essa estrutura mostrada pela seta que fica localizada no túbulo distal. Com isso, eu tenho menos cloreto reabsorvido nesse segmento. Isso é sentido pelas células justaglomerulares, que são células mostradas pela seta, que ficam ali na arteríola aferente. Como ela sente que menos cloreto chega nessa região, ela se vasodilata e corrige a taxa de filtração glomerular. Ou então, o oposto também é válido. Se eu tenho mais taxa de filtração glomerular, mais cloreto de sódio chega na mácula densa, mais cloreto é reabsorvido. Isso é sentido pelas células justaglomerulares, que vai liberar renina, fazendo uma vasoconstrição da arteríola eferente para diminuir a taxa de filtração glomerular. Mas aqui a gente está supondo uma situação de baixo fluxo renal e de queda da taxa de filtração glomerular. Então, a vasodilatação da arteríola aferente ocorre em resposta a essa redução da quantidade de cloreto que chega nessa região e é sentida pelo aparelho justaglomerular. E por último, o último mecanismo que a gente tem de autorregulação renal é a retenção hidrossalina ou a natriurese. Quando a gente tem um baixo fluxo renal e uma redução da taxa de filtração glomerular, a gente tem menos cloreto reabsorvido lá na mácula densa. Isso estimula a secreção de renina pelas células justaglomerulares, que a gente viu que são células que ficam ali na arteríola aferente. São as células que produzem renina. Com essa estimulação à secreção de renina, a gente tem formação de angiotensina 2 e com isso aumenta-se a aldosterona. Então, a gente tem
Além da vasoconstrição da arteríola eferente, que ocorre em resposta à renina e angiotensina 2, um aumento da reabsorção de sódio e de água por conta desse aumento de aldosterona produzido. Essa retenção volêmica ela ocorre visando restaurar o fluxo renal e a taxa de filtração glomerular, através do aumento da volemia. E o contrário também ocorre. Um alto fluxo renal, ou seja, hipervolemia, faz o oposto, diminuindo a atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Além disso, ele também estimula a liberação do peptídeo natriurético atrial, induzindo a natriurese, que faz a volemia reduzir e a normalizar a taxa de filtração glomerular. Então, esses são os 4 mecanismos principais de autorregulação da taxa de filtração glomerular e que são essenciais o seu aprendizado para que a gente entenda a fisiopatologia da lesão renal aguda. Falando agora um pouquinho das funções do rim, né? São 3 funções principais. A excreção de toxinas, que é a função de filtro do rim, e a regulação hidroeletrolítica e ácido básica são as 2 funções mais importantes para essa aula, que são ameaçadoras à vida. A terceira função, que é a endócrina, de produção de calcitriol e eritropoetina, é mais importante nos quadros de doença renal crônica e vai ser abordada nessa aula. Em relação, então, à função de filtro, o rim ele é responsável por excretar toxinas. Essas toxinas principais são geradas através do metabolismo de proteínas. A quebra de aminoácidos leva à formação dessas substâncias que contêm nitrogênio nas suas moléculas. E o acúmulo dessas substâncias em grande quantidade é tóxico para o organismo. A principal substância que a gente identifica facilmente no sangue é a ureia, mas a gente sabe que, na verdade, existem vários outros compostos identificados e que não são medidos. Tá? Quando a gente tem o aumento dessas escórias nitrogenadas, a gente chama de azotemia, né, que é um nome que vem de nitrogênio, que é diferente de uremia. A uremia, ou síndrome urêmica, é o conjunto de sinais e sintomas secundários à azotemia, a elevação dessas escórias. Tá? A taxa de filtração glomerular, que é medir essa função excretória dessas toxinas, a gente sabe, né, e vocês também vão ver na aula de doença renal crônica, que a gente mede através do clearance de creatinina, ou medido na urina de 24 horas, ou a gente tem como estimar esse clearance através de algumas fórmulas. Mas a gente vai ver mais à frente por que essas fórmulas não devem ser utilizadas nos casos de lesão renal aguda. A ureia ela é uma substância que ela é formada a partir da amônia, que é extremamente tóxica. Porém, a ureia ela só vai produzir efeitos adversos, esses efeitos tóxicos, quando muito elevada. Né? Ela é uma substância eliminada quase exclusivamente pelo rim, que tem como valor de normalidade de 20 a 50 miligramas por decilitro. A ureia, porém, ela não é o melhor marcador. Né? Vocês vão ver que, na verdade, a gente não tem um marcador ideal. Por que isso acontece? Porque boa parte da ureia filtrada pelo rim, ela lá no túbulo proximal é reabsorvida. Então, em condições, por exemplo, de hipovolemia, que o rim fica ávido por reabsorver água, essa ureia, em grande parte, ela é reabsorvida no túbulo proximal. Então, ela acaba aumentando, né, quando a gente dosa ela no sangue, e isso não traduz apenas a filtração glomerular, por ela ser uma substância que também é reabsorvida. Então, a gente tem algumas condições que aumentam a ureia e que não são exclusivas do rim, né? Então, como a gente viu, a própria hipovolemia pode aumentar exclusivamente a ureia, hemorragias do trato gastrointestinal, estados em que o paciente fica hipercatabólico, como sepse, uso de corticoide, são condições que também aumentam a ureia.
Já a creatinina é uma substância produzida no músculo, né? Ela é derivada da creatina. Ela tem algumas vantagens em relação à ureia, mas vocês vão ver que ela também não é um marcador ideal. Tá? Qual é a vantagem em relação à ureia? Ela tem uma produção mais constante, não é tão variável, e ela não sofre essa reabsorção tubular como acontece com a ureia. Mas a creatinina, ela depende da massa muscular daquela pessoa, da ingesta proteica daquela pessoa, depende do gênero, da faixa etária, da etnia. Então, ela também não é um marcador ideal. Existem algumas condições que aumentam a creatinina de forma fisiológica. Por exemplo, pacientes jovens, negros, que têm uma grande massa muscular, enquanto ela pode ser mais baixa, né, uma redução fisiológica, em idosos, pacientes amputados, porque vão ter uma massa muscular menor, pacientes desnutridos, vegetarianos, que não têm uma ingesta proteica. Qual que é a desvantagem da creatinina? Ela é um marcador tardio de lesão renal, então ela também não é um marcador ideal. Você pode já ter um estágio inicial de lesão naquele rim, mas sem alteração da creatinina. Então, ela é um marcador tardio, ela demora para se elevar. Quando ela se eleva, significa que já está acontecendo lesão renal há mais ou menos 48, 72 horas. Lembrem-se, então, que uma creatina de 1,3 ela pode ser uma creatinina normal para um jovem musculoso, enquanto já pode traduzir lesão renal para um paciente idoso, por exemplo, que tem uma massa muscular menor. E por isso existem aquelas fórmulas para fazer as correções baseada em idade, sexo e massa muscular. Só que por que a gente só usa essas fórmulas para pacientes crônicos? Como eu acabei de falar, em pacientes agudos, a creatinina pode demorar de 48 a 72 horas para se elevar, mesmo já tendo queda da taxa de filtração glomerular. Então, para os pacientes agudos, não existe correspondência da creatinina com a taxa de filtração glomerular que a gente calcula através dessas fórmulas. Outra função do rim é a de regulação hidroeletrolítica e ácido básico, que é feita, como eu falei, através da reabsorção e secreção pelos túbulos. Porém, é preciso que haja uma filtração glomerular mínima para que se elimine eletrólitos, H+. Por isso, a injúria renal aguda leva a uma série desses distúrbios que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? E a função endócrina fica mais restrita aos pacientes crônicos. Então, por que a gente precisa conhecer essa entidade que é a lesão renal aguda? Por conta da sua prevalência, né? Corresponde a 5% das internações hospitalares, mas esse valor pode chegar de 30% até 70% das internações em UTI. Então, a gente precisa reconhecer e saber manejar essa condição. Qual que é a definição, então, de lesão renal aguda? Como que a gente define? Ela é uma queda abrupta na taxa de filtração glomerular, que pode ser reversível, diferente da doença renal crônica, onde a gente tem lesão irreversível desses néfrons. E para a gente definir a lesão renal aguda, a gente tem alguns critérios que são baseados tanto em diurese quanto em aumento da creatinina. Tá? Por que não é baseado só em diurese? Porque, como a gente vai ver mais à frente, existem casos em que a gente tem lesão renal aguda, aumento de ureia e creatinina e não tem alteração da diurese, tá? É o que a gente chama de lesão renal aguda não oligúrica. Né? Lembrando que oligúria é quando a gente tem um débito urinário menor do que 400 ml em 24 horas. A gente vai ver que algumas lesões renal agudas podem ser não oligúricas, com débito urinário acima desse valor, tá? Como vocês podem ver, hoje em dia, pequenos aumentos da creatinina são considerados já definidores de IRA. Um aumento de 0,3 na creatinina sérica basal em 48 horas já é definidor de IRA. Ou um aumento de 50% da creatinina sérica basal em 7 dias, ou o critério de diurese, que é uma diurese menor do que 0,5 ml por quilo por hora em 6 horas.
E como que a gente classifica essa lesão renal aguda? Ela é classificada baseada no critério de Cadigo, que divide essa injúria renal aguda em estágios 1, 2 e 3. O estágio 1 é quando a gente tem um aumento de 1,5 a 1,9 vezes o valor da creatinina de base, ou basta ter um aumento de 0,3 na creatinina em relação ao valor de base. E o critério de diurese, que é uma diurese menor do que 0,5 ml por quilo por hora em 6 a 12 horas. Esse é o estágio 1. O estágio 2 é quando a gente tem um aumento de 2 a 2,9 vezes o valor de linha de base, ou o critério de diurese, que é uma diurese menor do que 0,5 ml por quilo por hora em 12 horas ou mais. E o estágio 3, que é um aumento de 3 vezes ou mais da creatinina de base, tá? Ou uma creatinina acima de 4, independente do valor da creatinina de base, ou a necessidade de início de terapia de substituição renal, que é a hemodiálise, também já classifica esse paciente como estágio 3. Ou o critério de diurese, que é uma diurese menor do que 0,3 ml por quilo por hora em 24 horas ou mais, ou anúria por 12 horas, também já é considerado estágio 3 do Cadigo. Vocês podem ler em alguns materiais mais antigos sobre os critérios de Rifle e Akin. Eram critérios anteriormente utilizados, mas não tinham uma abrangência tão grande de todos os pacientes. Então, tanto o Rifle quanto o Akin, eles não conseguiam abranger todos esses pacientes como lesão renal aguda. Então, esses dois critérios foram unificados no critério do Cadigo, que é o que a gente utiliza hoje em dia. Então, gente, como vocês podem ver, a injúria renal aguda é um diagnóstico bastante fácil de ser feito, né? Sem possibilidade de diagnóstico diferencial. Ela tem critérios bem estabelecidos, baseados em piora da função renal e da diurese. E aí, frente ao diagnóstico de injúria renal aguda, é que a gente precisa definir qual a sua etiologia, tá? Porque aí a abordagem vai ser diferente. Então, a gente tem algumas possibilidades, né, de etiologia da injúria renal aguda. Uma delas é a etiologia pré-renal, que é a mais comum, de 60% a 70% dos casos. A ira renal ou intrínseca, que é quando a gente tem lesão do parênquima renal. E a ira pós-renal, que é causada por obstrução do sistema uroexcretor. Então, a ira pré-renal, como vocês podem ver, é a mais comum. A ira renal corresponde a 25% a 40% dos casos. Dentre as etiologias da ira renal ou intrínseca, a gente tem a necrose tubular aguda, sendo responsável pelo grande número de casos, de 80% a 90%. Tanto que algumas pessoas até confundem e chamam a injúria renal aguda de NTA, que é a sigla de necrose tubular aguda, por ser uma causa muito, muito importante, né? Por ser a causa mais frequente, mas vocês vão ver que nem todas as causas de injúria renal aguda são necrose tubular aguda. Dentro da necrose tubular aguda, a gente tem as causas isquêmicas e as causas nefrotóxicas, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Ainda dentro da injúria renal aguda intrínseca ou renal, a gente tem também a nefrite intersticial aguda, que corresponde de 5% a 10% dos casos, e as glomerulonefrites, que correspondem a menos de 5% dos casos. Então, falando um pouquinho da injúria renal aguda pré-renal, a sua principal, ela é a principal etiologia, né, da injúria renal aguda, e ela é causada por uma redução do fluxo sanguíneo renal. E por isso ela se caracteriza por ser reversível, uma vez que esse fluxo sanguíneo seja restaurado. Quando o fluxo sanguíneo é restaurado a tempo, a gente não tem lesão do parênquima renal, e ela continua configurando uma ira pré-renal.
Quando essa redução do fluxo sanguíneo persiste por mais tempo, pode levar à lesão do parênquima renal e a ira pré-renal se transformar numa ira renal ou intrínseca. Em todas as causas da ira pré-renal, ocorre uma redução do volume circulante efetivo, que é aquele que preenche o leito arterial e perfunde o órgão. Então, dentre as principais causas de ira pré-renal, a gente tem as causas hipovolêmicas, por exemplo, situações como diarreia e vômitos de grande monta, hemorragia, estados de choque. A gente tem situações em que existe queda do débito cardíaco, por exemplo, a insuficiência cardíaca e a conhecida síndrome cardiorrenal. E a gente tem as situações em que ocorre uma vasoconstrição renal extrema, por exemplo, na cirrose hepática, levando ao que a gente chama de síndrome hepatorrenal. Além disso, a gente tem também o uso de algumas medicações que interferem naquela resposta autorreguladora do rim que a gente discutiu no início da aula, como o uso dos inibidores da ECA e os bloqueadores do receptor de angiotensina 2, especialmente naqueles pacientes que têm estenose de artérias renais, ou o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Como que a gente explica, então, a fisiopatologia da ira pré-renal? A gente tem os mecanismos de autorregulação em que os vasos renais se protegem contra as alterações do fluxo renal. Quando a pressão arterial média cai, ocorre, então, como resposta, a vasodilatação da arteríola aferente, reduzindo a resistência vascular e evitando esse hipofluxo renal. Esse fluxo, em geral, ele é preservado até uma pressão arterial sistólica de 80 milímetros de mercúrio. Abaixo de 80, essa autorregulação atinge o seu máximo de vasodilatação aferente. Então, abaixo é que a gente geralmente tem a instalação da azotemia. É importante lembrar que pacientes que já têm um desajuste dessa regulação renal, como por exemplo idosos, hipertensos, diabéticos e renais crônicos, que são condições em que a arteríola aferente já está lesada, muitas vezes até com pressão arterial sistólica acima de 80, a gente já tem algum grau de piora da função renal. Então, lembrando o estímulo dos baroreceptores decorrente do estiramento da musculatura lisa arteriolar e a liberação dos vasodilatadores endógenos, como a prostaglandina e o óxido nítrico, fazem a vasodilatação da arteríola aferente, enquanto a ação da angiotensina 2 na arteríola eferente faz a vasoconstrição. Além disso, a gente tem o aumento da reabsorção de sódio e água pela aldosterona. Tudo isso contribui para a manutenção do fluxo e da taxa de filtração glomerular. Aí está explicado, então, por que o uso de inibidores da ECA e bloqueadores de receptor de angiotensina e anti-inflamatórios não esteroidais podem levar à injúria renal aguda pré-renal. O uso dos anti-inflamatórios reduz a formação das prostaglandinas, com isso reduzindo aquele mecanismo da vasodilatação aferente, enquanto o uso de inibidores da ECA e bloqueador do receptor de angiotensina reduz a angiotensina 2, reduzindo assim a vasoconstrição eferente. Então, reduz os dois mecanismos que a gente tem vasculares que são protetores na regulação renal. Então, o uso dessas medicações piora a função renal, especialmente em condições que já existam um hipofluxo renal. Então, pacientes que estão desidratados, pacientes que têm, por exemplo, estenose da artéria renal. E na insuficiência cardíaca, né? Por que ocorre hipofluxo renal? Inicialmente, a gente tem um baixo débito cardíaco pela insuficiência cardíaca e, com isso, há uma ativação do sistema renina-angiotensina para que haja retenção hidrossalina, que inicialmente é benéfico para restaurar essa volemia. Você tem reabsorção de sódio e água que restaura a volemia. E mantém esse débito cardíaco satisfatório. Até que nos estados mais avançados de insuficiência cardíaca, essa retenção passa a se tornar muito excessiva e sobrecarrega um ventrículo que já está doente. A gente tem, então,
congestão pulmonar e congestão sistêmica pelo excesso dessa retenção hídrica, então pacientes que estão hipervolêmicos e consequente piora da função renal e azotemia. E na cirrose hepática avançada, né, o que ocorre? A gente tem uma complicação muito comum dessa doença em estados avançados, que é a síndrome hepatorrenal. Ela é um tipo muito peculiar de injúria renal aguda pré-renal. Mas apesar de ser uma ira pré-renal, ela não pode se resolver com a normalização da volemia, porque sua fisiopatologia é um pouco diferente. A gente não tem alteração estrutural no parênquima renal e o principal mecanismo da injúria renal aguda é uma intensa vasoconstrição do rim, configurando então uma ira funcional, que ela até pode ser reversível, mas não com a restauração da volemia. Ela só é reversível com a normalização da função hepática, e eu vou explicar para vocês por quê. Então, a gente só consegue reverter com o transplante de fígado. Por que então ocorre essa vasoconstrição intensa secundária à disfunção hepática, né? Quando a gente tem essa disfunção hepática grave, ocorre vasodilatação do território esplâncnico. Com isso, a gente tem uma redução da resistência vascular sistêmica. Inicialmente, o volume circulante efetivo ele é mantido por mecanismos compensatórios, adrenérgico, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mas, à medida que a doença avança e essa resistência vascular sistêmica cai de forma tão acentuada, supera, né, a capacidade desses mecanismos regulatórios e o volume circulante efetivo cai, né, com mecanismos compensatórios exageradamente intensos. Então, por conta desses mecanismos compensatórios muito intensos na tentativa de manter um volume circulante efetivo, ocorre uma vasoconstrição renal tão intensa que leva a uma profunda queda da taxa de filtração glomerular. Parece que essa vasodilatação esplâncnica ocorre secundariamente à translocação bacteriana, né? A gente tem bactérias que ultrapassam o lumen intestinal, induzindo então a produção de citocinas e vasodilatadores endógenos, gerando essa vasodilatação e roubando o sangue para circulação esplâncnica, e com isso, secundariamente, a gente tem uma vasoconstrição renal intensa. Existem dois tipos principais de síndrome hepatorrenal, com padrões evolutivos diferentes. A tipo 1 é mais grave e rápida, geralmente é deflagrada pela peritonite bacteriana espontânea, e ela evolui com injúria renal oligúrica e tem um prognóstico péssimo caso não haja correção dessa disfunção hepática com o transplante hepático, como a gente já falou. E a tipo 2 é uma injúria renal aguda lenta e gradual, geralmente não tem nenhum fator desencadeante associado, e ela trata-se de uma evolução natural da doença de base. O prognóstico a curto prazo é um pouco melhor, mas a gente sabe que o prognóstico geral desses pacientes como um todo é ruim. E o tratamento definitivo é o mesmo, né? Esses pacientes só melhoram com a correção da função hepática. Clinicamente, esses pacientes vão se apresentar com ascite refratária. A síndrome hepatorrenal é um diagnóstico de exclusão. Por que a gente fala isso? Porque os pacientes hepatopatas, eles são predispostos a evoluir com injúria renal aguda por outros motivos. Por exemplo, são pacientes que têm risco de hemorragia digestiva alta e por isso fazem hipovolemia, pela própria peritonite bacteriana espontânea, sepse. São pacientes que usam excessivamente diuréticos para controle de edema, de ascite. Então, em geral, a gente tem que excluir outras causas de injúria renal aguda para que a gente chegue a um diagnóstico de síndrome hepatorrenal. Então, esses critérios são os que a gente mostra na tabela, né? Tem que ter cirrose com ascite, aumento da creatinina acima de 1,5. Você tenta fazer uma expansão volêmica para esses pacientes com albumina venosa, 1 grama por quilo, com pelo menos 2 dias, sem administração de diuréticos, e mesmo assim você não tem melhora da função renal. Não pode ter choque circulatório associado, não pode ter drogas nefrotóxicas associadas, e não pode ter nenhum sinal de que tenha lesão parenquimatosa no rim. Então, a proteinúria tem que ser menor do que 500 mg, não pode ter hematúria, e o ultrassom renal tem que ser normal.
A gente vai falar um pouquinho mais de síndrome hepatorrenal para vocês na clínica 2. Tá? Então, falando um pouquinho agora da ira renal, que é a intrínseca, que diferente da pré-renal, que é apenas um hipofluxo renal, nesse caso a gente tem lesão efetiva do parênquima renal. Ela também tem uma prevalência considerável, e dentro da ira renal, 80 a 90% dos casos corresponde à necrose tubular aguda, que é o que a gente chama de NTA. Como eu falei com vocês, por conta dessa alta prevalência, muitas vezes ela é usada como sinônimo, tá? E dentro da necrose tubular aguda, a gente tem as causas isquêmicas e as causas nefrotóxicas. Das nefrotóxicas, a gente pode ter causas de toxinas produzidas pelo nosso próprio organismo em excesso, que são toxinas exógenas, endógenas, ou toxinas exógenas, quando a gente administra alguma medicação nefrotóxica naquele paciente. E outras causas da ira renal ou intrínseca são a nefrite intersticial aguda, que corresponde a 5 a 10% dos casos, que ela é chamada de alérgica, porque é uma nefrite induzida por fármacos, e menos comumente as glomerulonefrites agudas, que são as chamadas de glomerulonefrites rapidamente progressivas. Então, começando a falar da necrose tubular aguda de etiologia isquêmica, ela é uma condição muito frequente, principalmente em pacientes internados em unidade de terapia intensiva, então pacientes críticos. E aí a gente tem várias causas, como choque, sepse, pancreatite, politraumas, grandes cirurgias, principalmente cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea, cirurgias de correção de aneurisma, em que em geral a gente tem clampeamento da aorta acima das artérias renais, o que é um fator de risco para levar a necrose tubular aguda isquêmica, tá? Muitas vezes são condições que inicialmente levam a uma ira pré-renal, porque causam um hipofluxo, e como a gente não tem restauração desse fluxo, acaba evoluindo com necrose tubular aguda isquêmica com o tempo. Essa condição ela pode ser mais grave e prolongada em pacientes que já tenham uma doença renal pré-existente, na sepse ou em pacientes que estejam usando medicações nefrotóxicas, que vocês vão ver na prática que é muito comum o paciente na UTI, além da sepse, ainda está usando alguma medicação nefrotóxica, então são pacientes que fazem ira multifatorial. O sistema tubular renal, como a gente viu no início da aula, é mais sensível à lesão isquêmica. Lembrem que ele recebe uma menor vascularização, por aqueles vasos retos que irrigam a medula renal, e os túbulos eles têm um gasto energético maior, especialmente o túbulo proximal e a porção ascendente espessa da alça de Henle, que é onde a gente tem aqueles mecanismos de reabsorção de água e de eletrólitos. A fisiopatologia da lesão renal isquêmica envolve alguns mecanismos. O principal deles é a vasoconstrição renal. Muitas vezes, nos casos de sepse, por exemplo, associada a uma vasodilatação sistêmica. Então, a gente tem sistemicamente um organismo que está vasodilatado e o rim, através dos mecanismos compensatórios, faz uma vasoconstrição intensa. Também com aquela participação do feedback túbulo-glomerular. Além disso, a gente tem as células epiteliais, quando sofrem isquemia, morrem e esses debris celulares acabam obstruindo o lúmen tubular, E além disso, esse epitélio tubular danificado, ele fica desnudo, que a gente chama, Essas células descamam e acaba havendo vazamento das escórias nitrogenadas para o plasma. Então, esses são os principais fatores responsáveis pela fisiopatologia da NTA, com a vasoconstrição renal sendo o grande fator, o fator principal nessa fisiopatologia. Outra grande causa de NTA são as causas nefrotóxicas, que podem ocorrer, então, por acúmulo de toxinas endógenas, por aumento da sua produção, ou toxinas exógenas que são administradas ao paciente. A fisiopatologia, o mecanismo pelo qual elas levam à lesão tubular renal, são bem parecidos.
envolvendo, na grande maioria das vezes, lesão direta no túbulo renal pela própria substância, pela toxina, ou uma vasoconstrição renal secundária àquela lesão. Assim como nas outras causas, algumas condições pré-existentes também aumentam o risco de lesão. Em pacientes idosos, renais crônicos, que já tenham uma ira pré-renal instalada, então isso é como um fator de risco para o desenvolvimento dessa condição. Então, as principais toxinas endógenas que podem ser produzidas em maior quantidade e levar à lesão renal são a mioglobina, nas condições de rabdomiólise, que a gente vai ver, a hemoglobina em condições de hemólise, o ácido úrico em condições de lise tumoral e cadeias leves do mieloma, no mieloma múltiplo, são alguns exemplos. E as toxinas exógenas são aquelas que a gente administra. A gente tem o contraste à base de iodo, alguns antibióticos, alguns quimioterápicos e até mesmo ingestão de substâncias tóxicas pode levar à necrose tubular aguda. Então, falando da NTA nefrotóxica, a gente vai falar das principais, das mais importantes, né, na nossa prática clínica. E uma delas é a nefropatia por contraste. É uma condição bastante frequente e que tem maior risco naquele paciente que já é renal crônico e já tem uma alteração prévia da função renal. A coexistência de desidratação associada, quer dizer, se já tiver algum componente pré-renal, potencializa muito o risco da nefropatia por contraste. O principal mecanismo de lesão do contraste é a vasoconstrição da arteríola aferente, mas também ocorre lesão direta nos túbulos renais, porque a molécula do contraste leva à formação de radicais livres, e a própria obstrução do lúmen tubular. As características clínicas da nefropatia por contraste são de uma injúria renal aguda, que pode ou não ser oligúrica. A gente vai ver que muitas vezes a injúria renal aguda nefrotóxica, ela não cursa com oligúria. A creatinina, ela tende a se elevar nas primeiras 48 horas da exposição do contraste e tem um pico, em geral, com 3 a 5 dias. E, em geral, a função renal tende a regredir dentro de 7 dias. O que a gente faz quando a gente tem um paciente sob risco de evoluir com piora da função renal diante do contraste? Então, em geral, a gente faz medidas de nefroproteção para prevenir o aparecimento da nefropatia por contraste. A prevenção é a melhor conduta nesse momento. Existem muitos estudos sobre as mais variadas medidas clínicas. Se vocês forem ler, vocês podem encontrar até coisas diferentes do que eu listei aqui. Porém, apenas as que eu listei aqui têm comprovação científica de benefício em prevenir a nefropatia por contraste. O uso do contraste ele deve ser feito na menor dose possível, de preferência usar contraste iodado não iônico e hipoosmolar. Isso diminui o risco de evolução para necrose tubular aguda. Medicações como IEC-BRA e diuréticos devem ser suspensos 48 horas do exame. Lembrem-se que IEC e BRA interferem nos mecanismos de autorregulação e os diuréticos podem depletar volume, e a desidratação é mais um fator de risco para o desenvolvimento dessa nefropatia. Então, a gente tem que suspender. E a principal intervenção que a gente faz, que tem comprovação em prevenir essa nefropatia, é a hidratação venosa. Geralmente, a gente faz com cristalóides, que é soro fisiológico ou Ringer, ou a gente pode fazer também solução bicarbonatada, mas isso é um pouco questionável. Por quê? O bicarbonato ele alcaliniza a urina e ele evita a formação daqueles debris que obstruem o túbulo renal, o lúmen do túbulo renal, né? Então, existem essas duas opções. Em geral, a gente faz 3 ml por quilo, 1 hora antes de fazer o exame, e 1 ml por quilo por hora nas próximas 6 horas depois do exame. A gente deve ter atenção aos pacientes cardiopatas, que é muito comum fazer exame contrastado, né, cateterismo. Eles devem ser hidratados com uma certa parcimônia pelo risco de congestão, e aí a gente foge um pouco essa regra.
A N-acetilcisteína, que é o famoso fluimucil, em geral a gente faz na dose de 1.200 miligramas, de 12 em 12 horas, na véspera e no dia do exame. Não existe nenhum benefício comprovado do fluimucil, os estudos são conflitantes, alguns mostram benefício, outros não, mas em geral ela é prescrita porque o risco de efeito colateral dessa medicação é irrelevante. É uma medicação bastante segura, então a gente acaba fazendo. E os antibióticos, né? A gente tem uma lista enorme de medicações que levam a nefrotoxicidade, mas eu coloquei aqui o mais importante para a nossa prática clínica, que são os aminoglicosídeos, né? Lembrando que eles são altamente nefrotóxicos, e a anfotericina B, que é um antifúngico potente, que também é nefrotóxico. E os dois têm mecanismos de lesão semelhantes. Eles geram lesão renal por toxicidade direta nos túbulos, né? O fármaco ele é fagocitado pela célula do túbulo proximal, com injúria direta naquela célula. E como a principal função do túbulo proximal é reabsorver aquele filtrado que se encontra ali no lúmen, geralmente essa injúria renal aguda ela é não oligúrica, então vocês vão ver paciente que piora a função renal, mas que mantém um débito urinário preservado. E a grande maioria dos eletrólitos, eles são reabsorvidos também nesse segmento do túbulo. Então, é muito comum ter hipocalemia, que é potássio baixo, e hipomagnesemia, que é magnésio baixo, nesses pacientes, porque eles deixam de ser reabsorvidos. E, em geral, quando a gente suspende a droga, esse epitélio se regenera e há uma redução, uma recuperação gradual dessa função renal. A rabdomiólise também é uma condição que pode levar a NTA nefrotóxica, por uma toxina endógena, né? É uma condição em que a gente tem lesão muscular intensa com liberação dessas enzimas musculares na circulação. CPK, TGO, LDH, todas as enzimas produzidas pelo músculo. As causas mais comuns de rabdomiólise são traumas, principalmente em que tenha esmagamento muscular, as síndromes compartimentais, quando a gente tem algum membro que sofre isquemia muscular e depois sofre posterior reperfusão daquela musculatura, isso é a síndrome compartimental. O grande mal epilético, a gente também tem lesão muscular e até mesmo exercício físico intenso. Por exemplo, atletas que fazem maratonas, ultramaratonistas, também pode ocorrer lesão muscular intensa. A quantidade de mioglobina que é gerada por essa lesão muscular, ela é filtrada pelos glomérulos e ela alcança os túbulos renais numa alta concentração e por isso leva à necrose tubular aguda. O grupamento M, que é contido nessa mioglobina, leva a um estresse oxidativo, também com lesão tubular direta. Mas também acontece a vasoconstrição, porque essa mioglobina depleta o óxido nítrico, então ocorre também vasoconstrição renal e obstrução tubular. Eu não sei se vocês lembram lá da fisiologia renal, a gente tem uma proteína fisiológica presente no lúmen tubular, que é a proteína de Tamm-Hosphal. Quando a mioglobina chega lá no lúmen tubular, ela se junta com essa proteína, formando cilindros, né? No caso da rabdomiólise, cilindros pigmentados por essa mioglobina, que depois a gente consegue até ver na análise de urina. E esses cilindros obstruem os túbulos. Então, a gente tem lesão tubular direta pela mioglobina, vasoconstrição por depressão do óxido nítrico e obstrução dos túbulos por essa formação de cilindros. Clinicamente, né, a gente vai ter sempre uma história clínica positiva para lesão muscular. Laboratorialmente, a gente consegue dosar as enzimas musculares, então a gente tem elevação dessas enzimas no sangue. E a urina adquire essa coloração exatamente por causa do pigmento da mioglobina, tá? No EAS, quando a gente faz a sedimentoscopia, quer dizer, quando a gente olha a urina no microscópio, a gente consegue ver esses cilindros pigmentados.
Mas quando a gente faz só a fita do EAS, essa mioglobina ela é interpretada como hemoglobina. Então a gente vê cruzes de hemoglobina na urina, mas na verdade não é sangue, é porque a mioglobina está sendo interpretada como hemoglobina. O que a gente faz então? Na rabdomiólise, a gente tem um componente pré-renal importante associado por conta do tecido muscular lesado a um intenso sequestro de líquido para o terceiro espaço. Então, diante de um trauma muscular em que a gente tem elevação dessas enzimas, a gente precisa prevenir a evolução para uma lesão renal aguda, antes que ela se instale. Como que a gente faz isso? Através da hidratação venosa vigorosa. Tá? Geralmente a gente faz com soro fisiológico. É uma quantidade de volume grande mesmo que a gente faz, podendo chegar até 10 litros por dia, procurando sempre que um débito urinário chegue a 3 ml por quilo por hora. O débito urinário considerado normal de 0,5 a 1 ml por quilo por hora, a gente quer que chegue a 3 ml por quilo por hora. Tá? Uma outra possibilidade também é fazer a solução bicarbonatada, assim como na nefropatia por contraste, porque eu alcalinizo a urina e eu diminuo a toxicidade dessa mioglobina e a formação desses cilindros que obstruem o lúmen do túbulo. Mas, se a gente fez essas medidas de prevenção e uma ira secundária à rabdomiólise se instala, em geral, a gente tem esses pacientes evoluem com oligúria mesmo, reduz débito urinário, e aí não tem jeito, a evolução acaba sendo hemodiálise. Um outro tipo de necrose tubular aguda nefrotóxica é a síndrome de lise tumoral, que é uma condição que ocorre em conjunto com o tratamento de quimioterapia de tumores de alto grau, tá? Principalmente linfomas e leucemias. Com a lise dessas células, ocorre uma liberação abrupta de ácido úrico na circulação. Esse ácido úrico ele é filtrado pelo rim, atinge o lúmen do túbulo renal e forma cristais de ácido úrico que se precipitam e obstruem o lúmen. Ocorre, então, hiperuricemia, então a gente dosa no sangue, esse ácido úrico está alto. E por conta da morte celular, a gente também tem liberação de potássio e de fósforo que se elevam em conjunto com ácido úrico. A melhor forma também é prevenir a lesão renal. Em conjunto com a quimioterapia, a gente já sabe, já prevê que esse paciente tem um risco de desenvolver síndrome de lise tumoral, então a gente tem que fazer hidratação venosa e medicações que controlam o ácido úrico, que a gente tem disponível aqui é o allopurinol. A gente tem outras causas, tá, gente, de necrose tubular aguda nefrotóxica, mas não tem como a gente ficar falando todas aqui. A gente tem também o mieloma múltiplo, em que a produção das cadeias leves também são filtradas pelo rim, chegam no túbulo, se juntam com a proteína de Tamm-Horsfall e aí levam à obstrução tubular pela formação de cilindros, o famoso rim do mieloma. A gente tem nefrotoxicidade por aciclovir, ciclosporina, alguns quimioterápicos, mas não teria como a gente ficar falando de cada uma aqui, então eu optei por falar para vocês das síndromes mais importantes que a gente vê na nossa prática. Uma outra causa, então, de injúria renal aguda é a nefrite intersticial aguda, em que a gente tem uma inflamação do parênquima renal, do interstício renal, geralmente induzida por algum fármaco, e por isso ela é chamada de nefrite alérgica. Ela não é tão comum, podendo chegar até 10% dos casos. Eu coloquei aqui para vocês uma tabela de uma lista de medicações que podem levar à necrose tubular aguda. A nefrite intersticial aguda. Tá? Mas vocês não precisam decorar isso. Isso é só para vocês terem uma ideia da infinidade de medicações que podem levar a essa condição. E geralmente, quando a gente está frente a um paciente assim, a gente tem que pesquisar mesmo para saber se existe já a descrição daquela medicação ser causadora de nefrite intersticial. Eu coloquei essas imagens só para vocês terem uma ideia de onde que é o acometimento da lesão renal. Na esquerda, a gente tem uma imagem de uma biópsia renal normal e à direita, uma biópsia de nefrite intersticial aguda, onde a gente tem glomérulos e túbulos com morfologia normal,
Mas, como vocês podem ver, há um intenso infiltrado de células inflamatórias no interstício renal. Essas células roxinhas, comparando com a imagem do lado, vocês podem ver que está em número muito maior. Em conjunto com esse intenso infiltrado inflamatório, a gente tem edema desse interstício renal. E aí, como vocês podem ver, os túbulos renais eles ficam comprimidos. A gente não consegue ver o lúmen deles porque eles estão comprimidos por esse interstício edemaciado. E esse é o mecanismo pelo qual a nefrite intersticial aguda leva à injúria renal aguda oligúrica, tá? Como vocês podem ver, então é completamente diferente da lesão tubular que ocorre na necrose tubular aguda. Muitas vezes a nefrite intersticial aguda, ela vai ter como manifestação clínica só a injúria renal, você percebe a elevação das escórias nitrogenadas. Mas quando a gente tem essas outras condições clínicas associadas, que não são tão comuns da gente ver, tá? Levam ainda mais à suspeição dessa patologia. E essas manifestações são o rastro cutâneo, a febre, a eosinofilia, né? A gente tem o hemograma com a leucometria e a gente vê no diferencial que os eosinófilos estão aumentados. E esses eosinófilos também podem ser encontrados na urina, tá? Para identificar os eosinófilos na urina, a gente tem que ter uma coloração muito específica, e não é todo lugar que dispõe dessa coloração, tá? Mas no EAS comum a gente pode encontrar leucócitos, tá? E até mesmo cilindros leucocitários, porque esses leucócitos se juntam com a proteína de TAM-ROS-FAL e formam cilindros leucocitários. Mas para saber se esses leucócitos são eosinófilos, aí a gente tem que ter uma coloração específica. E como que a gente trata essa condição? Primeiro, a gente suspeita dela baseada em alguma medicação nova que entrou naquela prescrição. Então, eu preciso retirar essa droga causadora e aguardar. Em geral, só a suspensão da medicação já resolve a injúria renal aguda. Caso isso não ocorra, a gente está diante, então, de casos mais graves, e aí a gente pode precisar prescrever corticoide em dose imunossupressora para esses pacientes. Em geral, a gente faz de 3 a 4 semanas de corticoide, vai acompanhando a função renal e tendo melhora, a gente vai desmamando até tirar esse corticoide totalmente. E por último, as glomerulonefrites, que das causas de injúria renal aguda são as menos comuns, correspondendo a menos de 5% dos casos. E as glomerulonefrites que evoluem com IRA são as glomerulonefrites rapidamente progressivas, em que a gente tem uma inflamação agora do glomérulo. Essa inflamação é tão intensa, tem uma proliferação tão grande de células inflamatórias, que origina estruturas dentro do glomérulo, que são chamadas de crescentes, tá? Que são estruturas aglomerados de células inflamatórias, que crescem dentro da cápsula de Bowman e comprimem todo o glomérulo lá dentro. E por isso leva à injúria renal aguda. Pode ocorrer em algumas doenças que são primárias do rim, tá? Por exemplo, a glomerulonefrite difusa aguda pós-streptocócica, ou pode ser secundária a doenças sistêmicas, como lúpus e vasculite. Quando que a gente suspeita dessa condição? Quando a gente tem a presença de hematúria dismórfica na urina, tá? Hemácia não é para ter na urina, tá, gente? Não é normal ter hemácia na urina. A presença de hemácia pode significar muitas patologias. A hemácia pode estar vindo lá do glomérulo, mas pode ser uma infecção urinária, um cálculo renal. Então, todas as condições podem levar ao aparecimento de hemácia na urina. Só que quando ela é dismórfica, quer dizer, com um formato diferente, significa que ela veio do glomérulo, porque quando a hemácia passa na alça capilar glomerular, elas sofrem algumas deformidades, que é o que a gente pode ver na imagem. A gente tem várias hemácias de características diferentes, tá? Algumas delas, vocês podem ver que tem 2 orelhinhas. A gente chama até de Mickey. Isso é chamado de hematúria dismórfica. Além da hematúria dismórfica, a gente também pode ter cilindros hemáticos. É o mesmo raciocínio. Essas hemácias se juntam com a proteína de TAM-ROS-FAL e formam os cilindros hemáticos. E a proteinúria, que pode ir desde níveis subnefróticos, menor do que 3,5 gramas, ou até níveis nefróticos, acima desses valores, tá? Nesse caso,
de suspeição de glomerulonefrite, vocês, como clínicos, vão suspeitar diante desses achados que eu expliquei, tá? E aí o nefrologista precisa ser chamado, porque nesses casos esse paciente vai ter que ser submetido à biópsia renal para dar o diagnóstico da doença e tratamento com imunossupressores direcionado para a causa. E a última etiologia da injúria renal aguda, que é a pós-renal, ela também corresponde a apenas 5 a 10% dos casos, mas vocês vão ver que na prática clínica é uma condição que a gente vê com bastante frequência. E a gente precisa saber quando pensar nela e como manejar, né? A pós-renal ela é causada, então, por uma obstrução do sistema uroexcretor de forma aguda e ela só se desenvolve quando é bilateral, né? Ou seja, eu tenho que ter uma obstrução lá embaixo na uretra, uma obstrução na bexiga ou uma obstrução bilateral dos uretérios, ou unilateral, desde que seja um rim, que a pessoa tenha um rim único, tá? Quando ela é unilateral, o rim contralateral, se ele for normofuncionante, ele vai compensar aquela obstrução do outro rim, tá? Agora, se for um paciente que já tiver algum grau de cronicidade renal, né, um paciente hipertenso, diabético que já seja renal crônico, basta uma obstrução unilateral para que ela tenha repercussão, piora das escórias e até uremia. A causa mais comum da ira pós-renal é a hiperplasia prostática benigna, que a gente tem um crescimento prostático com compressão da uretra. Isso vai acontecendo em graus variados à medida que a próstata cresce. Quando isso se agrava de maneira súbita, leva a uma retenção urinária aguda. Com essa obstrução aguda do sistema uroexcretor, existe um aumento da pressão no interior dos túbulos renais de maneira retrógrada, né? Aquele sistema coletor todo fica dilatado, que é o que a gente chama de hidronefrose, e isso aumenta a pressão dentro dos túbulos. O epitélio tubular, em resposta ao aumento dessa pressão, começa a liberar substâncias inflamatórias e vasoconstritoras, que progressivamente vão reduzindo a filtração glomerular. Isso se torna mais acentuado com 12 a 24 horas de obstrução. Se essa obstrução não for corrigida, inclusive, por conta dessa liberação de substâncias inflamatórias, o rim pode gerar uma nefrite intersticial também, só que é uma nefrite intersticial que vai se cronificando, e a médio e longo prazo, aí, em torno de 2 a 4 semanas, se a gente não resolve essa obstrução, o rim pode evoluir, inclusive, com fibrose do seu parênquima, e esse paciente evoluir, inclusive, com cronicidade, tá? Além da hiperplasia prostática benigna, a gente tem outros cálculos. Cálculo uretral, então, lá embaixo, na uretra, ou cálculo ureteral, e aí, para gerar repercussão, tem que ser bilateral, tá? A gente tem algumas causas congênitas, né, que aí são causas da infância, como válvula de uretra posterior, estenose de uretra, e isso já é identificado bem precocemente, né? As neoplasias, então a gente tem também o câncer de próstata, que pode obstruir tanto a uretra prostática, quanto ele pode invadir a bexiga e obstruir os ossos do ureter dentro da bexiga. O próprio câncer de bexiga e o carcinoma metastático, que a gente tem aí como principal causa a metástase do colo uterino, que pode invadir a bexiga e também fazer obstrução. E a gente tem também as causas funcionais, né? A bexiga neurogênica, o uso de alguns medicamentos também, medicamentos anticolinérgicos, podem levar à obstrução. Quando então a gente vai suspeitar da ira pós-renal, tá? Especialmente em pacientes idosos que já têm uma história de prostatismo, né? O que é prostatismo? Aquele paciente que já te conta que tem urgência miccional, que ele levanta para ir ao banheiro várias vezes à noite, tem gotejamento pós-miccional, o jato é fraco, precisa fazer força para urinar, tudo isso são sintomas de prostatismo. E que, de repente, de uma hora para outra, esse paciente ficou anúrico, quer dizer, ele teve obstrução completa do sistema uroexcretor. Quando essa obstrução não é completa, o paciente ainda pode relatar algum débito urinário, tá? Mas quando ela é completa, surge a anúria repentina. Clinicamente, então, esse paciente vai fazer um bexigoma,
né? A bexiga vai ficar cheia de urina e isso dói, porque distende a bexiga. Então, o paciente fica com dor no hipogastro e quando você palpa, você consegue palpar a bexiga, tá? É importante a gente sempre investigar infecção associada, tá? Paciente com obstrução do trato urinário fica sempre sob risco de infecção, tá? E isso eleva ainda mais o risco de lesão nesse parênquima renal. E se a gente não desobstruir, a gente pode ter uma lesão mais grave desse parênquima. E a desobstrução da via urinária, ela se torna um procedimento de emergência, tanto para a gente evitar a lesão do parênquima renal, quanto para reverter essa infecção. Tá? Se a gente não desobstrui, fazer só o antibiótico, muitas vezes a gente não resolve, esses pacientes evoluem sépticos com infecções graves. Então, assim, só pela clínica e pelo exame físico, vocês já viram que há uma forte suspeição do diagnóstico, mas isso pode ser confirmado com um simples exame, que é o ultrassom. Tá? Como a gente pode ver na imagem, o rim ele tem uma dilatação importante do seu sistema coletor. O tratamento deve ser a desobstrução da via urinária da forma mais rápida possível, especialmente quando a gente tem infecção associada. E essa desobstrução pode acontecer de várias formas, tá? Obstruções baixas a níveis de uretra resolvem apenas com a passagem do catéter vesical de demora. Quando não for possível ultrapassar essa obstrução, às vezes a uretra está tão fechada que a gente não consegue passar a sonda. Então, tem que se fazer uma cistostomia, né? A gente abre diretamente ali na região do hipogastro, na bexiga. Já as obstruções ureterais, né, obstruções de ureter, elas podem ser resolvidas com a passagem do catéter duplo J, né, que é um catéter que o urologista instala dentro do ureter para manter ele pérvio, mas às vezes isso também não é possível, né? Muitas vezes a gente tem, por exemplo, lesões metastáticas na bexiga, em que invade o ósseo do ureter ali na bexiga, e a gente não consegue nem visualizá-lo. Então, a passagem do duplo J não sendo possível, o urologista realiza a nefrostomia percutânea. Tá? A nefrostomia percutânea, ele vai colocar um catéter direto lá na pelve renal, e o paciente fica com uma sonda no abdômen, saindo urina ali na topografia de onde fica o rim mesmo, tá? Diagnóstico, então, da injúria renal aguda. Como a gente viu, um diagnóstico fácil de ser feito, a gente tem critérios estabelecidos. A questão é, diante de uma injúria renal aguda, a gente está diante de uma ira pré-renal, de uma ira intrínseca renal ou de uma ira pós-renal. Por isso é muito importante a história clínica detalhada daquele paciente, como ele está apresentando clinicamente e como a gente vai ver agora, alguns exames complementares também podem ajudar. A injúria renal aguda, ela pode se apresentar muitas vezes assintomática. Você só vai diagnosticar ela porque você fez um exame de sangue e você constatou a elevação das escórias, tá? Mas, para que o paciente se apresente verdadeiramente com uma síndrome urêmica, que é o conjunto de sinais e sintomas que aquele paciente apresenta em decorrência da elevação dessas escórias nitrogenadas, a gente precisa que elas tenham uma elevação muito acentuada. Então, por isso, muitas vezes a gente pega esses pacientes assintomáticos ainda, tá? E quais são essas manifestações clínicas? Né? A gente consegue dividir elas por sistemas, tá? Então, do sistema cardiopulmonar, aqueles pacientes que evoluem com débito urinário reduzido, né, estão oligúricos ou até anúricos, eles vão ficar hipervolêmicos, porque não estão urinando. E aí eles podem se apresentar hipertensos, com edema periférico ou até com edema agudo de pulmão. São sinais de que ele está tendo retenção hídrica. Tá? E de uremia, a gente tem a pericardite urêmica. Tá? É uma inflamação do pericárdio que ocorre secundária à uremia, quando os níveis de ureia estão muito elevados. E aí, nesse caso, a indicação precisa de diálise. Tá? As manifestações hematológicas, a gente tem anemia. Essa anemia pode ser multifatorial, tá? Esses pacientes, né, muitas vezes estão em sepse, infectados, chocados. A própria uremia pode levar à depressão da eritropoese, então é uma anemia de caráter multifatorial.
E a disfunção plaquetária, ela também pode ocorrer pela uremia, tá? As plaquetas ficam com menor capacidade de se agregar, de adesão, de agregação. Tá? A gente tem depressão do fator 3 e o fator de von Willebrand também fica disfuncionante. Então, uma disfunção de plaquetas diretamente pela uremia. As manifestações neurológicas, a gente tem encefalopatia urêmica, que se caracteriza por estados que vão desde confusão mental até agitação, hiperreflexia, crise convulsiva, coma. E a gente pesquisa essa encefalopatia urêmica através do FLAP, né? Clinicamente, eles vão se apresentar com FLAP. E as manifestações do trato gastrointestinal. A uremia ela pode levar à inflamação das mucosas e à sua disfunção de motilidade. Com isso, justifica-se a anorexia, as náuseas e vômitos, além do risco de sangramento digestivo. Os distúrbios eletrolíticos e ácido-básicos, a gente vai ter uma aula separada para discutir eles com mais calma, tá? Mas eu acho importante falar para vocês nessa aula do principal deles, que é a hipercalemia, a elevação do potássio sérico, que também é o distúrbio mais grave e que ocorre pela redução da excreção desse potássio pelo rim. A hipercalemia ela pode levar à parada cardíaca e, por isso, sempre que a gente está diante de um potássio alto, é fundamental a realização do eletrocardiograma. Quais são as alterações que a gente pode ter no eletrocardiograma de hipercalemia? A gente tem a onda T que fica apiculada ou em tenda, como a gente pode ver na imagem comparado com o normal. O QRS se alarga e a onda P pode ficar plana ou até mesmo desaparecer. Como que a gente faz o controle desse potássio? Como que a gente trata esse potássio, tá? Quando a gente tem alteração no eletrocardiograma desse potássio alto, a gente precisa estabilizar essa membrana cardíaca para ela ficar menos sensível a esse potássio alto. E para isso a gente utiliza o gluconato de cálcio a 10%. Em geral, a gente faz de 10 a 20 ml a cada 15 minutos, até que esse potássio seja corrigido e que não haja mais alteração eletrocardiográfica, tá? E para o potássio em si, a gente tem algumas medidas provisórias e outras definitivas. As medidas provisórias, elas não eliminam o potássio do organismo, elas apenas desviam ele para o intracelular. E quais são essas medidas? A glicoinsulinoterapia, tá? A gente faz 10 ampolas de glicose hipertônica a 50%, com 10 unidades de insulina regular venoso, geralmente corre em 1 hora. O bicarbonato de sódio, tá? O bicarbonato, ele também faz essa medida provisória de redução do potássio e a gente faz especialmente também nos pacientes que têm acidose metabólica associada. E a nebulização com beta-2 agonista, nebulização com Berotec, que também faz esse desvio do potássio para o intracelular. E as medidas definitivas, que eliminam efetivamente o potássio do organismo, são o diurético de alça, a furosemida, que elimina esse potássio pelo rim, a resina de troca iônica, que é o Sorcal, que ela vai ajudar a eliminar o potássio pelo trato gastrointestinal. E quando a gente não consegue corrigir essa hipercalemia com as medidas clínicas, a gente precisa dialisar o paciente, porque potássio alto é risco de vida. Outros distúrbios eletrolíticos que a gente tem, pode encontrar, a hiponatremia, que nada mais é do que uma alteração dilucional. Eu tenho uma maior retenção de água livre do que de sódio, então com isso leva-se a uma hiponatremia dilucional. A hiperfosfatemia e a hipocalcemia, né? O fósforo, ele precisa da eliminação renal, então quando a gente tem disfunção renal, o fósforo aumenta. Ele se liga com cálcio no plasma, formando o fosfato de cálcio, que se precipita nos tecidos. E com isso, o cálcio sérico também diminui. E outro distúrbio que a gente encontra é a acidose metabólica. A gente tem, pelo metabolismo proteico, retenção de ácidos no organismo. Essa retenção de H+, consome o bicarbonato. Com isso, a gente tem redução desse bicarbonato e acidose metabólica. Em geral, a gente só trata a acidose
com bicarbonato venoso quando esse pH é menor do que 7,2, quando o bicarbonato é menor do que 15. Mas esses distúrbios a gente vai ver melhor em uma aula separada. Como a gente viu, então, a diferenciação das etiologias da injúria renal aguda muitas vezes se faz só com a história clínica, mas existem alguns exames na análise de urina que podem contribuir para esse diagnóstico diferencial. Um deles é a análise do sedimento urinário, que ela é feita através do EAS ou urina tipo 1, como é falado em São Paulo. Os cilindros hialinos, eles são nada mais do que junção de algumas proteínas de Tamm-Horsfall. E isso pode ser normal, até 2 cilindros hialinos a gente pode encontrar na urina. Aí, como vocês podem ver aí, na ira pré-renal, a gente encontra um sedimento urinário normal ou a gente pode encontrar presença de cilindros hialinos, tá? E como a gente viu separadamente em cada doença, as glomerulopatias a gente encontra hemácias dismórficas, cilindros hemáticos, proteinúria. Na nefrite intersticial aguda, cilindros leucocitários, e quando a gente consegue identificar o leucócito, a gente, com a coloração específica, a gente consegue ver o eosinófilo nessa urina. Tá? A necrose tubular aguda, que em geral a gente encontra cilindros granulosos, tá? Nessa urina, que é a junção da proteína de Tamm-Horsfall com debris celulares que se desprendem aí dessas células tubulares. Essa imagem da direita é uma imagem de um cilindro granuloso, como vocês podem ver. Ele fica com aspecto granuloso mesmo, enquanto da esquerda é um cilindro hialino, tá? Na rabdomiólise, a gente pode encontrar o cilindro pigmentado, né? Ele pigmenta por causa da mioglobina, mas no EAS a gente não consegue identificar a mioglobina, então esse paciente vem com cruz de hemoglobina na urina, mas na verdade não é sangue. E a presença de cristalúria, que pode sugerir para a gente uma síndrome de liso tumoral. Lembra? O ácido úrico ele se precipita no lúmen tubular, formando cristais de ácido úrico. Uma outra avaliação útil é a bioquímica urinária, que é muito importante para diferenciar a injúria renal aguda pré-renal da necrose tubular aguda. Tá? Na injúria renal aguda pré-renal, os rins estão ávidos por água. Lembre, a gente tem situações de hipofluxo renal, que aumenta a angiotensina 2, a aldosterona, para que se aumente a reabsorção de sódio e água, restaurando a volemia, o fluxo renal e aquela taxa de titração glomerular. Então, como o rim está ávido por água e reabsorve essa água, a urina sai concentrada, com pouco sódio e pouca água. Já na necrose tubular aguda, a gente tem uma lesão tubular tão extensa que você não consegue reabsorver sódio e água, porque você precisa daquela célula tubular intacta para que haja essa reabsorção. Então, a gente perde sódio e água, a urina fica diluída com muito sódio e água. Os rins perdem a capacidade de concentrar a urina, enquanto na pré-renal a urina está concentrada. Com isso, a gente pode fazer um cálculo, que é a fração de excreção de sódio, e representa esse percentual do sódio filtrado que é realmente excretado na urina. E a gente calcula por essa fórmula. O sódio urinário vezes a creatinina plasmática, divididos pelo sódio plasmático vezes a creatinina urinária, e multiplica esse valor por 100. Então, na ira pré-renal, eu tenho um sódio urinário baixo, com uma fração de excreção de sódio, em geral, menor do que 1%. Enquanto na necrose tubular aguda, eu tenho um sódio urinário mais alto, em geral maior do que 40, e ele está tipicamente, a fração de excreção de sódio está tipicamente maior do que 1%. Porém, a fração de excreção de sódio é um parâmetro que pode estar falseado pelo uso de diurético. Então, se esse paciente estiver usando diurético, isso pode levar a alteração na excreção desse sódio na urina. E assim, nessa situação, e exclusivamente nessa situação, em uso de diurético, a gente utiliza, em vez da fração de excreção de sódio, a fração de excreção de ureia, que é calculada exatamente pela mesma fórmula, mas substituindo-se o sódio pela ureia plasmática e ureia urinária, ureia da urina, tá?
essa fração de excreção de ureia na pré-renal, em geral, está menor do que 35% e na necrose tubular aguda, maior do que 50%. Então, como a gente viu, o sódio urinário na pré-renal está baixo, em geral menor do que 20, e a necrose tubular aguda maior do que 40. Na pré-renal, a urina fica concentrada, então eu tenho uma urina com aumento de osmolaridade e aumento de densidade. Enquanto na necrose tubular aguda, a urina fica diluída, então ela tem uma osmolaridade baixa e uma densidade urinária baixa. E a relação ureia e creatinina é uma coisa que a gente usa muito na prática também, porque quando ela está acima de 40, isso é altamente sugestivo de ira pré-renal, tá? Lembrem-se que eu falei lá no início da aula que a ureia é uma molécula, diferentemente da creatinina, que ela é reabsorvida no túbulo renal. Na ira pré-renal, essa ureia ela está sendo muito reabsorvida no túbulo. Lembra? O rim está ávido por reabsorver sódio e água e com isso ele reabsorve a ureia junto. Então, na ira pré-renal, a ureia sobe de forma desproporcional à creatinina. Como a ureia sobe mais do que a creatinina, essa relação ureia e creatinina ela é mais alta. Tá? Na necrose tubular aguda, eu tenho lesão tubular. Essa reabsorção de ureia não ocorre de forma significativa. Então, essa relação ureia e creatinina, em geral, é menor do que 20. E na ira pré-renal, como eu falei antes, a gente tem, em geral, cilindros hialinos, que pode ser até normal, né, dependendo da quantidade. E na necrose tubular aguda, a gente encontra os cilindros granulosos. Na prática clínica, é muito importante também a gente diferenciar a injúria renal aguda da doença renal crônica, tá? Porque muitas vezes vocês vão ver que vão admitir paciente no hospital já com alteração das scores nitrogenadas. E naquele momento, a gente não sabe se aquele paciente está com uma injúria renal aguda ou se ele já tem doença renal crônica. Então, nesse caso, é muito importante a história clínica do paciente, em que a gente busca fatores de risco para nefropatia crônica, como a hipertensão, o diabetes, tá? É importante a gente pedir para esse paciente exames laboratoriais prévios para avaliar se ele já tem alguma alteração prévia das scores nitrogenadas em exames prévios. E o exame complementar que nos ajuda muito é o ultrassom, tá? Como a gente pode ver na imagem da esquerda a gente tem um rim normal no ultrassom. O que é um rim normal? Vocês podem ver que a parte externa do rim ela é menos ecogênica, ou seja, mais preta, comparável com o fígado, tá? Tá mostrando o fígado e o rim logo abaixo. Então, vocês podem ver que o córtex renal ele é mais preto, com uma ecogenicidade semelhante à do fígado. Já a medula, que é essa região mais branquinha no meio, mais ecogênica, ela geralmente tem esse padrão. Com isso, a gente diz que a dissociação córtico-medular está preservada. Quer dizer que eu consigo ver o que é córtex e eu consigo ver o que é medula, tá? Já na imagem da direita, como a gente pode ver, esse rim é um rim crônico. É um rim diminuído de tamanho. A gente tem até algumas exceções a essa regra, porque a gente pode ter alguns casos de insuficiência renal crônica com rins de tamanho normal. Mas, em geral, é um rim que se apresenta pequeno, né? Então, vocês podem ver que ele tem um tamanho menor. E ele está todo ecogênico, todo branco. Quer dizer, eu não consigo diferenciar o que é córtex e o que é medula. Eu tenho perda da dissociação córtico-medular. Então, o exame de imagem pode ajudar muito para a gente nesse momento, para saber se esse paciente se apresenta com uma injúria renal aguda ou uma doença renal crônica. E a biópsia renal, né? A biópsia renal, ela é utilizada no diagnóstico diferencial de algumas injúrias renais agudas, mas ela está indicada apenas nos casos selecionados. Como eu falei lá nas glomerulonefrite, ela deve ser sempre utilizada, né? Então, seja ela primária, né, doença do rim, ou secundária a alguma doença sistêmica, como lúpus, vasculites, ela está sempre indicada. Quando a gente tem um quadro de injúria renal aguda sem etiologia definida, não conseguir definir a causa daquela injúria, ou quando a gente tem uma injúria renal aguda prolongada e de evolução atípica. Um exemplo disso é uma nefrite intersticial aguda, que eu já tirei o fármaco causador,
ela não melhorou, eu comecei corticoide, não melhorou, aí esse paciente tem que partir para biópsia porque está acontecendo uma evolução atípica da doença. Como que a gente trata a injúria renal aguda? Isso vai depender do tipo, né? A injúria renal aguda pré-renal e a pós-renal são exemplos de injúria renal prontamente reversíveis com a terapia. Na injúria renal aguda pré-renal, a gente precisa otimizar esse fluxo sanguíneo renal. Então, medicações como IECA ou BRA, diuréticos, anti-inflamatórios, devem ser suspensas, né? Porque elas vão interferir em todo aquele mecanismo de autorregulação renal. Então, a gente suspende essas medicações. E para aqueles pacientes que estão hipovolêmicos, né, que é a principal causa de ira pré-renal, então pacientes que tiveram diarreias volumosas, pacientes em choque, pacientes que tiveram hemorragia importante, a gente precisa repor essa volemia. Em geral, a gente faz essa reposição com soluções cristalóides, ou seja, soro fisiológico ou Ringer, tá? As soluções coloides, elas não são superiores às soluções cristalóides e são bem mais caras, né? Tem um custo muito mais alto. Então, a gente, em geral, usa soluções cristalóides, tá? E na injúria renal aguda pós-renal, a gente precisa desobstruir essa via urinária e eu já expliquei para vocês quais são as formas de fazer essa desobstrução. Agora, e na ira intrínseca, na ira renal, né? A prevenção é a melhor estratégia. Então, quando a gente tem pacientes usando algumas drogas nefrotóxicas, ou você já identificou aquele paciente que tem risco de rabdomiólise, ou um paciente que vai começar a quimioterapia e tem risco de lise tumoral, então a gente faz medidas preventivas para tentar evitar que essa injúria renal aguda aconteça, né? Então, agentes nefrotóxicos devem ser sempre suspensos quando possível. Quando não for possível, eles devem ser usados de forma criteriosa e sempre corrigir a dose pela função renal, tá? E aí, eu tinha falado no início da aula que a gente não utiliza aquelas fórmulas para estimar a taxa de filtração glomerular, mas aqui a gente usa só para estimar o clearance de creatinina e a gente poder fazer o ajuste dessa dose, porque vocês vão ver que a dose muda, né, de acordo com os valores mesmo de clearance de creatinina. E cada medicação, cada antibiótico tem um ajuste diferente do outro. Então, isso a gente sempre tem que pesquisar, tem que olhar na hora para ver qual é essa redução na dose que a gente vai ter que fazer, tá? Às vezes não é possível mesmo suspender a droga, gente. Às vezes você tem um paciente séptico que tem uma hemocultura com uma bactéria que só é sensível à amicacina ou à gentamicina. Não tem jeito, né? Você vai ter que fazer a medicação. Mas aí a gente procura fazer numa posologia mais adequada, corrigindo a dose pela função renal daquele paciente, tá? Além disso, quando é necessário o uso do contraste venoso, a gente deve sempre fazer aquelas medidas de prevenção que a gente já discutiu, tá? Então, hidratação, suspender IECA, BRA e diuréticos antes do exame, usar contraste iodado hipoosmolar e fazer o fluimucil, né? A N-acetilcisteína. Em geral, são as medidas de prevenção que a gente faz. Na rabdomiólise, hidratação vigorosa, buscando um débito urinário de 3 ml por quilo por hora, né? Mas quando o paciente acaba instalando a ira e ficando oligúrico, não tem jeito, acaba evoluindo para diálise. Na lise tumoral, hidratar é fazer o halopurinol, né? Então, são medicações preventivas. O tratamento mesmo da necrose tubular aguda, a gente visa sempre manter aquele paciente euvolêmico. Então, a gente tenta fazer a hidratação e ver se temos alguma melhora, mas é sempre importante monitorizar essa diurese, porque se esse paciente estiver evoluindo mesmo com oligúria ou anúria, a gente não pode fazer mais a hidratação. Mas, inicialmente, a gente tenta manter esse paciente euvolêmico, tá? E eu vou direcionar o meu tratamento de acordo com a causa. Então, se há uma glomerulonefrite, eu vou fazer tratamento imunossupressor.
Na nefrotóxica, né, a gente já viu que tem uma conduta específica para cada uma. Na nefricicial aguda, eu tenho que suspender o fármaco causador. O problema é que a necrose tubular aguda isquêmica, né, não tem nenhum tratamento específico que acelera a recuperação daquela injúria renal aguda. A gente tem vários estudos com várias medicações, inclusive o uso de diurético. Não existe nenhuma medicação que mostre benefício em reduzir a duração dessa injúria renal, em diminuir a necessidade de diálise, em diminuir mortalidade. Então, a gente tem que tratar apenas as consequências que vêm em conjunto com essa injúria renal. Então, quando que a gente vai usar o diurético? A gente usa o diurético não porque vai melhorar a injúria renal aguda. A gente usa o diurético para tratar a hipervolemia daquele paciente. Então, você tem uma injúria renal aguda oligúrica ou anúrica, aquele paciente com retenção hídrica, tem sinais de hipervolemia, eu faço diurético. Em geral, a gente faz uma prova de 1 mg por quilo e avalia se aquele paciente responde à medicação. Se ele responder, a gente faz uma dose de manutenção para aquele paciente. Quando aquele paciente não é respondedor, muitas vezes a gente vê pessoas deixando o diurético. Não pode. Quando o paciente não responde, o diurético deve ser retirado, tá? Furosemida em dose alta aumenta o risco de ototoxicidade. Então, não tem por que eu deixar o diurético num paciente que não está respondendo. O paciente que não respondeu ao diurético ficou anúrico, ele vai acabar evoluindo para hemodiálise, tá? Além disso, no paciente que ficou ligúrico anúrico, aí a gente precisa restringir agora o volume de líquido que a gente está oferecendo. Em geral, a gente restringe aí de 500 a 1 litro de líquidos no total por dia, tá? E eu preciso também tratar os distúrbios eletrolíticos e ácidos básicos. E aí a gente já viu como que trata hipercalemia, como que a gente trata acidose, e a gente vai ver isso melhor também em outra aula. Quando que a gente indica diálise, gente? Quando a gente não consegue controlar essas complicações da injúria renal aguda. Então, assim, pacientes que estão hipervolêmicos e não responderam a diurético, estão anúricos e evoluíram com edema agudo de pulmão, síndrome urêmica inquestionável, então aquele paciente que tem pericardite urêmica ou encefalopatia urêmica, hipercalemia ou acidose metabólica que eu já tentei tratar clinicamente e não resolveu. Esses fatores são indicações de diálise de urgência, não tem por que postergar. Esses pacientes devem ser colocados em diálise imediatamente, tá? Do contrário, quando não há nenhuma dessas condições que exijam diálise de urgência, a avaliação vai ser feita pelo nefrologista. Quando não tem urgência, os estudos não mostram nenhum benefício em eu começar a diálise de forma muito precoce. Aquele paciente subiu a ureia-creatinina de ontem para hoje, já vou dialisar. Mas também eu não tenho que postergar e ficar esperando complicações potencialmente fatais. Então, essa decisão de iniciar a diálise é individualizada pelo especialista. Então, um exemplo, um paciente que evolui com uma injúria renal aguda oligúrica. Ele não tem urgência dialítica, mas ele está piorando progressivamente a escória a cada dia. Você fez diurético, a oligúria não melhorou, então você não tem nenhuma perspectiva de melhora, você está autorizado a iniciar a hemodiálise, tá? Mas isso é definido pelo especialista. Qual modalidade a gente vai iniciar é um assunto bastante específico para vocês, mas só para vocês conhecerem que existe, tá? Isso vai depender muito da modalidade que a gente tem disponível naquele ambiente hospitalar. A que a gente mais utiliza é a hemodiálise intermitente, tá? Para fazer hemodiálise, a gente precisa ter um catéter dentro de um vaso, então a gente tem que ter um acesso vascular. E para fazer diálise peritoneal, eu preciso ter um catéter na cavidade do peritônio. De uma forma geral, a gente começa com hemodiálise intermitente, porque a grande maioria dos serviços não dispõe de diálise peritoneal. E o que é hemodiálise intermitente? É o fazer sessões de diálise de 3 a 4 vezes por semana, em geral de 3 a 4 horas por sessão de diálise. Esse é o tipo de diálise que a gente tem mais disponível na grande maioria dos serviços. Para aqueles serviços que dispõem de hemodiálise contínua, o que é isso? O paciente fica 24 horas em diálise todos os dias. Em geral, os serviços utilizam essa modalidade para aqueles pacientes críticos que estão instáveis hemodinamicamente, dependentes de aminas vasoativas, em que a retirada de líquido nessa sessão de diálise ela é mais lenta e gradual, e por isso leva a menor repercussão hemodinâmica, tá?
Mas a hemodiálise contínua e a intermitente também não tem diferença de mortalidade. Então, a diálise contínua ela é utilizada naqueles serviços que dispõem dessa modalidade para aqueles pacientes que estão instáveis, mas só porque ele é um método mais tolerável pelos pacientes. Não existe superioridade do método contínuo em relação ao intermitente, em relação à mortalidade. Já a diálise peritoneal, também ela é uma opção, mas ela depende que o serviço tenha essa modalidade. E, em geral, não é uma coisa que vocês vão ver com tanta frequência, tá? Ela também leva a menos instabilidade, então é bom nos pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, mas ela não deve ser utilizada para pacientes que estão hipercatabólicos, por exemplo, pacientes sépticos, para pacientes hipervolêmicos, com hipercalemia, porque ela é menos eficaz em corrigir esses distúrbios do que a hemodiálise. A hemodiálise consegue corrigir esses distúrbios de forma mais rápida. Em relação ao prognóstico desses pacientes, a injúria renal aguda pré-renal, com exceção da cardiorrenal e da hepatorrenal, que tendem a ter um pior prognóstico, e a IRA pós-renal, geralmente tem um prognóstico mais favorável, tá? Desde que a causa seja reconhecida e prontamente resolvida. Por outro lado, a necrose tubular aguda, especialmente a isquêmica, tem uma mortalidade elevada, além de aumentar também o tempo de internação e o custo daquela internação. Então, quanto mais grave a doença de base, maior essa mortalidade. Então, por exemplo, indivíduos sépticos ou ligúricos, que não responderam a diurético, com síndrome urêmica, com disfunção orgânica múltipla, quer dizer, tem disfunção de 4 órgãos ou mais, incluindo o rim, podem chegar a mortalidade próxima de 100%. Então, são situações que agravam ainda mais essa mortalidade, tá? Em situações em que a gente tem só a necrose tubular aguda, sem associação com esses outros fatores, essa mortalidade não é tão elevada assim. Se o paciente sobrevive a essa afecção de base, geralmente a gente tem recuperação da função renal em 90% dos casos. Em geral, esse rim demora, em média, de 7 a 21 dias para se recuperar, tá? Mas pode demorar até mais, pode chegar até 2 meses, 3 meses. Primeiramente, então, a gente tem uma regeneração daquele epitélio tubular e há uma restauração do débito urinário. Já as escórias, elas começam a cair de forma mais lenta e gradual. Esses outros 5 a 10% acabam evoluindo com perda definitiva da função renal, se tornando crônicos e dependentes de diálise. É isso, gente, que a gente queria falar para vocês. Essas são as referências bibliográficas, se vocês quiserem ler alguma coisa a mais. E aproveitem para estudar e a gente fazer os casos clínicos e a gente vai ter uma oportunidade para discutir e tirar as dúvidas depois. Tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.